Então, o que é a igreja evangélica? É um segmento do cristianismo que restaurou o cristianismo verdadeiro, que estava aprisionado durante 1000 anos na altura pela Igreja Católica Romana, agora liderado pelos papas. Ok? E nessa altura a Igreja Católica ensinava, por exemplo, se você quiser que teus pecados sejam perdoados, você deve dar um dinheiro, uma indulgência, pagar um dinheiro pelos teus pecados. A Igreja Católica, por exemplo, ensinava que havia 7 cabeças de João Batista em vários templos da Igreja Católica Romana. 7 cabeças. Acreditas, senhor jornalista, que nessa altura a Igreja Católica dizia que os pregos que foram, passo a redundância, encravado ou pregado nos braços de Jesus Cristo, haviam mais de 100 pregos, estavam nos templos da Igreja Católica Romana, até madeiras e vestimentas de Jesus Cristo. Então, o que chocou o apóstolo, o teólogo Martinho Lutero, sacerdote, o que chocou nele quando um determinado vendedor de perdão da Igreja Católica Romana dizia em alto e bom som que se ainda que um dos teus familiares que morreu há 500 anos havia dormido sexualmente com Maria, mãe de Jesus, os seus pecados seriam perdoados se desse uma moeda no balaio da igreja. Isso foi dito por um padre da Igreja Católica Romana e que feriu bastante a sensibilidade de Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele agiu de forma pedagógica, de forma acadêmica. Ele não queria sair da igreja, ele queria simplesmente que a igreja verificasse essas doutrinas, que não eram doutrinas santas, eram doutrinas profanas. Isto porque também, isso que estou a dizer é histórico, talvez me convidem aqui a próxima vez, eu trago documentos históricos para provar isso. E quem quiser, os telespectadores, façam pesquisa, isso é histórico. O que acontece? Lutero, por exemplo, dizia, a história diz que muitos dos papas nem sequer eram cristãos, compravam o papado com dinheiro para liderar a Igreja Católica Romana. Ok? A Igreja Católica Romana foi fundada com pessoas que nem sequer eram crentes, nem sequer acreditavam em Jesus Cristo. A história, por exemplo, do tempo de Martinho Lutero, o bispo, o papa que liderava no tempo de Martinho Lutero, entrou no papado com 25 anos e tornou o Vaticano um centro de orgia, de sexo ilícito. São essas pessoas que deram um montão de doutrina para a Igreja Católica Romana. Então, só para vermos, os reformadores olhando para isso disseram que não, nós precisamos reformar a igreja. E os papas não aceitaram, e claro, não, era uma fonte de negócio, era uma fonte política para a dominação do mundo, se levantaram contra os reformadores. Graças a Deus, Deus protege Lutero e depois outros reformadores, e aí surge então a restauração da igreja primitiva, do catolicismo romano. Antes de passar a palavra ao seu jornalista, não significa dizer o fato de este episódio que estava a acontecer em Roma, não havia igreja em outros países, em outros continentes. A igreja continuou com as mesmas tradições, tanto no Médio Oriente e também na África. Ou seja, a igreja, por exemplo, de Alexandria, de Éfeso, de Antioquia, de Jerusalém, nada tinha a ver com os problemas que estavam a acontecer em Roma, não é? Haja vista que eles nem sequer receberam a reforma protestante, a reforma girou simplesmente nos povos ocidentais. Exatamente, doutor, nós estamos aqui a perceber e eu vou querer fazer aqui 2 perguntas, vou querer saber aqui sobre a doutrina, mas antes de chegar à doutrina eu quero balancear um bocadinho aqui, tentar perceber, estou a perceber aqui sobre o catolicismo e o doutor está aqui a explanar muito bem. Lógico. Então, meu caríssimo, você que está aí do outro lado, que ainda não segue a nossa página, não segue o nosso canal no YouTube, vá lá no YouTube, escreva aí Power Podcast, aqui no Facebook também, segue aí a nossa página no Facebook para que não possas perder os próximos episódios, os próximos conteúdos que a gente estaremos trazer aqui para ti, meu caro. Muito bem, então, doutor, nós queremos aqui agora saber também realmente se dentro da igreja evangélica se é permitido o casamento de homossexuais.
De fato. Então, eu gostaria de saber essa resposta, essa pergunta, não é a pergunta minha, e gostaria de saber da resposta por parte do doutor. A Igreja Evangélica, como eu já disse, é um segmento do cristianismo que foi restaurado no século XVI. Um cristianismo que estava a ser aprisionado por um segmento histórico do cristianismo, que é a Igreja de Roma, que havia se desviado a partir do século VI, VII e VIII, fundado assim a Igreja dos Papas, e abafando durante 1000 a 900 anos o verdadeiro cristianismo nos povos ocidentais. Porque enquanto a Igreja Católica lutava para tentar ter hegemonia ou a supremacia da Igreja a nível do mundo, a Igreja, digamos, primitiva, o segmento do cristianismo histórico, ela estava em outras partes dos continentes no mundo inteiro. Mas aqui, falando especificamente da Reforma Protestante, podemos dizer que dentro da Igreja evangélica, sim, não é permitido o casamento de pessoas do mesmo sexo. Não é permitido. De sexos opostos. De sexo opostos. Exatamente. Sexo oposto não, olha. Do mesmo sexo. Do mesmo sexo, corretamente. De fato. Meu caro, é isto aí que eu queria dizer. Se a Igreja Evangélica concorda com o casamento de pessoas do mesmo sexo, mulher com mulher, homem com homem. Ressalvo a minha questão, foi isso que eu queria mesmo dizer aqui. Essa pergunta para o doutor. Doutor, eu queria saber essa pergunta, por quê? Porque, então, isso quer dizer que, na visão das igrejas evangélicas, de fato, Deus reprova o casamento e é pecado ou não é, e Deus reprova ou não o casamento de igreja, sim ou não, de pessoas do mesmo século? É completamente reprovável, é chamado de sodomia. Isso o telespectador pode encontrar em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 26 em diante, vai encontrar que em Sodoma e Gomorra, muito daquela população praticava relações homem com homem, mulher com mulher, que se chamou isso sodomia. Exato. Então, o homossexualismo e o lesbianismo é pecado aos olhos de Deus. Exatamente. E é por isso que vem a ira de Deus sobre Ok. Então, o doutor acabou de dizer que realmente, acredito que o doutor defende que os evangélicos pregam a salvação e é a igreja verdadeira. Acredito que o doutor acabou de dizer mais ou menos essas questões. Então, se os evangélicos ou a igreja evangélica é a igreja verdadeira, por que é que nós, e ao mesmo tempo, dentro das igrejas evangélicas, não é permitido casamentos de pessoas do mesmo sexo? Porque é que nós continuamos a ver a nível global, dentro das igrejas evangélicas, pastores casados, mas são pessoas do mesmo sexo? De fato. E se a igreja evangélica é verdadeira, Deus reprova isto, e por que é que isso existe dentro das igrejas evangélicas? Primeiro, eles são um segmento do evangelicalismo protestante desviante. Porque além da ortodoxia evangélica, existem grupos sectários, aqui passa a redundância, existem seitas supostamente evangélicas, são seitas. E Jesus Cristo já disse, já falei aqui, Mateus 24, que surgirão muitos falsos profetas, falsos mestres, falsos doutores, que enganarão a muitos. Então, esses grupos supostamente evangélicos, mas que não são a minoria dos evangélicos, são grupos sectários que tentam enganar as pessoas com essa falsa doutrina para levarem as pessoas ao inferno. Eles se intitulam evangélicos, mas não são. Eles são um grupo sectário que querem enganar as pessoas com um falso evangelho. E já disse que a verdadeira igreja evangélica, ela deve ser apostólica. Ela deve ser uma igreja que está fundada sobre a doutrina dos apóstolos e não de nenhum outro homem. Realmente estamos a aprender, estamos a ouvir e gostaríamos que tivesse também alguém aqui a representar a Igreja Católica de modo em direito a poder também dar a sua tese, a sua apologia no que tem a ver com a evidência das igrejas verdadeiras concernente à divergência que existe entre catolicismos e evangélicos. Então, doutor, quais são as doutrinas que levam o doutor a dizer que a Igreja Católica não é uma igreja verdadeira? Correto. Eu vou começar com a idolatria.
O telespectador vai ler em casa 1 de João capítulo 5, versículo 21. Okay. Onde, conforme já começamos aqui a dizer, que a verdadeira igreja, essa não é a minha definição nem a minha palavra, é uma palavra tanto da patrística, que são dos primeiros bispos da igreja, antes do surgimento da igreja católica romana, e também dos reformadores, aqueles que lutaram e restauraram o evangelicalismo, o verdadeiro evangelho, a igreja primitiva, que estava aprisionado pela igreja católica romana. Todos eles definiram que a verdadeira igreja deve ter uma doutrina santa. E essa doutrina santa proíbe a idolatria. Okay. Olha o apóstolo João a dizer: filhinhos, fugir da idolatria. O que é idolatria? É um culto a uma divindade, okay, a um outro Deus que não seja o Deus verdadeiro. A Igreja Católica de Roma, essa igreja apóstata ao verdadeiro evangelho, ele ensina que Maria é uma deusa, que Maria deve ser adorada. E não só bastasse Maria, mas o senhor jornalista não acredita que existe uma doutrina dentro da teologia dos seminários católicos romanos, além da Mariologia, que é uma capacitação para eles entenderem profundamente a doutrina da adoração a Maria, mas também tem Joseph e teologia.